Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. E para quem está retornando, bem-vindo de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. Caso você goste do que acontece por aqui, lembre-se de se inscrever no canal, clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos para espalhar a palavra. Lembre-se também de verificar a aba sobre ou a aba comunidade para consultar a nossa agenda semanal de vídeos. Olá, pessoinha linda que tá aí do outro lado. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Muito obrigada pela sua presença, pela honra de estar aqui assistindo mais essa leitura compartilhada. A gente tem aqui o nosso livrinho de hoje. Estamos na parte 19 de Nosso Lar, o livro escrito por André Luiz e Chico Xavier em parceria psicográfica. Vamos para a leitura, não é verdade? Bora. Eita, apareceu. Capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa! Voltei-me e, surpreendido, e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu generosa e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via alternativa senão a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas e, quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me, todavia, não encontrava frases justas,
porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundo. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. Enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. O bem que praticares em qualquer lugar é teu advogado em toda parte. Lembre-se sempre dessa frase. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu às possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida.
nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: Não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos caminhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Capítulo 36. O sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me senti integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísia chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora, sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou o cumprimentasse em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou meu leito com desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Daí em instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso onde alguém me chamou com especial carinho. André, André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido, então, por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço. Como vês, meu filho,
o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda oportunidade de vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem em desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Que me faz lembrar a oração de São Francisco. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que há maior alegria em dar e em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço, sublime embora de caridade material. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver, em espírito, teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais a remuneração de serviços do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum a partir da esfera carnal sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros e pagamentos são modalidade de experimentação dos administradores, a quem o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura
o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva seu direito de entender-se com o trabalhador quanto ao verdadeiro proveito do tempo de serviço. Toda compreensão exterior afeta a personalidade e experiência, mas todo valor interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Minha mãe calou-se e eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. E assim, a gente termina o nosso momento de leitura compartilhada. Espero que vocês estejam gostando. Caso tenha interesse em adquirir o livro, aqui embaixo tem os links para a versão física e a versão digital. Eu fico olhando para mim aqui, eu esqueço de olhar para a câmera, mas vai ficar tudo bem, né? Vocês entendem. Aqui em cima também tem um cardzinho com a playlist do livro Nosso Lar. E aqui embaixo também tem os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir no Twitter e no Instagram. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E é um prazer enorme poder reler esse livro e repassar algumas coisas. Tá bom? Um beijo. Até a próxima.